aí, alienígenas? Bem-vindos ao Livro Voador Não Identificado. Eu sou Letícia, escritora da trilogia A Adaga de Edom. E se sua espaçonave acabou de cair no canal, não se esqueça de se inscrever e já deixa aquele joinha. E antes de começarmos o vídeo, eu quero dizer pra vocês que Eternidade está esgotando a sua triagem. Então você tem que correr garantir o seu exemplar com a editora, porque a minha triagem já era. Já Elvis e acabou, gente. E nós não temos uma previsão ainda para a segunda triagem, na verdade a terceira triagem, de Eternidade, porque nós estamos concentradas então em lançar Despertar, o segundo volume. Então, gente, o linkzinho tá aqui embaixo, você corre garantir o seu pra não ficar sem. Bom, gente, eu estou aqui para falar então das minhas leiturinhas de outubro. Em outubro eu li só 3 livros. Vocês querem saber o porquê? Culpa disso aqui, desse pequeno, grande calhamaço chamado Trono do Sol. A Magia da Alvorada, primeiro livro da trilogia Ciclo Nessântico. Eu ganhei essa trilogia inteira de aniversário e eu estava morrendo de medo de não gostar, por 2 motivos. Primeiro, porque eu ganhei os 3 livros de uma vez só de presente de aniversário e eu ia decepcionar 3 pessoas diferentes que cada uma me presenteou com um livro se eu não gostasse. E outra é porque os livros são extremamente grandes. Então, se eu não gostasse e eu fosse querer continuar a ler pra não magoar a pessoa, eu ia arrastar a leitura um monte, gente. Imagina só, são 500 e poucas páginas. E ia ficar com 3 calhamaços encalhados na minha estante. E quando eu comecei a ler esse primeiro livro, meu pior temor estava se tornando realidade. Nos 2, 3, 4 primeiros capítulos ali, eu não tinha gostado da história, simplesmente porque assim, nessa sociedade eles usam o prefixo K, Ko, Se e Si antes do sobrenome das pessoas para indicar a sua classificação social. Então até eu me acostumar com esse uso, que ficou um pouco estranho ali nos nomes, demorou um pouquinho, mas depois que eu me acostumei com esse prefixo, eu entrei de uma maneira tão incrível nessa história que eu queria quebrar a minha TBR, porque eu tenho uma lista de livros, uma lista ali de leitura, e eu queria quebrar essa TBR pra começar a ler o segundo, porque eu realmente me gamei, eu entrei de cara nesse livro. Aqui nós temos um universo com magia completamente diferente, um universo novo. E aqui nós temos uma outra religião, que é a Concésia. Essa Concésia, eles possuem uma magia chamada Imoldo. Então, todo mundo que está na fé, que está na igreja, sabe moldar e usar o Imoldo. E nós temos a Ana Cossarenta, que ela está moldando, trabalhando com o Imoldo de uma forma muito diferente do que os outros pessoal ali da igreja está acostumado. E o líder dessa fé concesiana acaba trazendo ela como sua preferida, como sua protegida, porque ele viu o potencial nela. E ele também tem a mesma opinião do que ela. Por exemplo, eles podem usar o Imoldo para curar as pessoas, porém eles não usam porque seria contra a fé e não sei o que. E os dois, eles percebem que se o Deus deles deu para eles esse poder de salvação, é para eles salvar as pessoas, não é para simplesmente deixar as pessoas morrer sabendo que podem fazer alguma coisa. Inclusive, a mãe da Ana, ela se encontra acamada, a maioria das pessoas que pegou a praga que ela pegou, acabou morrendo, só que a Ana usava magia ali pra continuar mantendo a mãe viva. Usava um pouquinho pra não levantar suspeitas, até que ela entrou na fé e o próprio Odoshi, que é o nome do líder da fé concesiana, mandou ela usar completamente a magia ali pra salvar a mãe, e ela realmente o faz e demonstra que ela tem muito poder. Nesse livro, gente, acontecem muitas histórias paralelas que se envolvem em uma rede. Existe tramas, traição, busca pelo poder do Trono do Sol, muita coisa, gente, que precisaria de uma resenha só para Trono do Sol. Então quero saber se você quer uma resenha exclusiva para esse livro, porque tem muita coisa para nós falarmos deste livro. Mas basicamente nós vamos ter a igreja de um lado, o filho da rainha de outro, e nós vamos ter já esqueci o nome dele, que ele é o Irzin. É como se fosse um imperador de uma outra terra. É ele que comanda todo o exército, o pilar do exército de Nessântico, e ele quer se voltar contra o Trono do Sol porque ele quer se sentar no Trono do Sol. Então nós vamos ter uma competição, uma busca assim... Gente, eu não sei explicar. Esse livro foi sensacional. O próximo livro, pessoal, me deixou um tiquinho decepcionada. E eu estou falando de Codinome Vampiro Rei. Esse livro, gente, ele teria um certo potencial, porque ele pega os vampiros e coloca os vampiros em uma rede, que eles usam as redes sociais para atrair pessoas para festas, para então
sugar seu sangue, fazer tudo aquela coisa que vampirada gosta de fazer. Só que em uma dessas missões, numa dessas festas, algumas garotas não aparecem. E eles acabam mandando matar essas adolescentes pra ninguém saber sobre esse grupo secreto que eles têm ali no Zap Zap. E acaba que um investigador acaba entrando nisso, acaba descobrindo a verdade sobre eles. Esse livro ele vai e volta entre o presente e o passado. Aí o presente nos mostra uma pessoa completamente diferente que não estava ligado àquela história e começa a mostrar como as coisas mudaram depois que ele foi para uma tal festa. E a narrativa desse livro ele acabou ficando confusa. Eu achei que o escritor ele tinha uma boa história na mão, mas que ele não soube trabalhar muito bem com essa história. O próximo livro eu troquei com um autor nacional, que é o Rafael Miguel, e eu estou falando de Ácido e Doce e a Rosa Fatal. Ele estava preocupado que eu não fosse gostar porque esse livro tem muitas pitadas hot. Mas, gente, a escrita do Rafael foi tão sensacional que já de cara no prólogo eu me gamei e me prendi na história. Aqui nós temos o Alejandro. Ele vai se despedir de uma moça por quem ele nutria uma grande paixão, que ela estava indo embora. E ele queria confessar essa paixão para ela. Escreveu uma carta, levou uma rosa e esperou ela na saída do curso dela. Ele entregou a rosa, entregou o papel para ela e ela foi embora. E depois disso nós vamos ver muito tempo depois como o Alejandro estava levando sua vida. Ele acabou então assumindo ali uma empresa de venda de seguros. Ele acabava dando umas desviadinhas ali, não vou dizer umas desviadinhas, mas para aceitar o seguro, ele meio que pediu uma subordinada ali para as pessoas que iam até ali pedir requerer o dinheiro efetivo do seguro. E um belo dia, quando ele estava trabalhando na loja de móveis do pai, um roqueiro, de quem ele era amigo há muito tempo, acaba voltando para a cidade e eles se reencontram ali. Só que esse roqueiro, com quem ele participou da banda muito tempo atrás, acaba desvirtuando ele, levando ele para um caminho completamente diferente do que o Alejandro está acostumado. Ele era aquele mocinho certinho, mais ou menos certinho, né? Porque, né, ele extorquia dinheiro das pessoas, mas enfim. Enquanto isso, nós temos uma moça francesa, a Eveline, que ela vem pra cidade de volta pra se vingar. Ela vem direto da França. E ela é uma garota que ela tem fogo no corpo, vamos dizer assim. E ela vai se encontrar com o pai da garota, por quem o Alejandro era apaixonado. E diz que estava ali pra se vingar dele pela morte da filha dele. Então a moça por quem o Alejandro estava apaixonado morreu. E o pai dela estava catatônico, num hospital psiquiátrico, sem entender nada, babando. E então, ela tinha um plano de roubar o dinheiro desse tio dela. Só que ele acaba percebendo que ele perdeu tudo. Só que ainda há esperanças, pois ele tinha um seguro bem grande, bem gorducho. E esse seguro incluía, então, coisinhas leletes da Cuca. Só que quando ela vai no advogado, ela descobre que isso é uma farsa. O livro vai se desenvolvendo, contando a história de um lado da Eveline e do outro lado do Alejandro, e você fica pensando o tempo todo em quando eles vão se encontrar, você fica com aquela vontade deles se encontrarem. E o final do livro termina com uma pergunta: continua? E a gente vai dizer pro Rafael Miguel que tem que continuar sim, porque se não continuar a gente vai atrás dele, porque o livro acabou sem algumas respostas e com muitas coisas em aberta, e nós queremos saber sim o que vai acontecer com esses dois. Recomendo esse livro pra quem gosta de hot, pra quem não gosta de hot também, gente, tá indicado. Eu, por exemplo, não curto hot, mas a escrita do Rafael, a história foi instigante, me fez querer ler o tempo todo, não me deixou largar o livro até ter terminado essa história fantástica, pessoal. No finalzinho ali de outubro eu comecei Prince of Thrones, trilogia dos espinhos, mas eu vou deixar pra contar pra vocês no próximo Lidos do mês, porque eu efetivamente li boa parte do livro ali agora no mês de novembro. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras em outubro. E vocês, o que andaram lendo em outubro? Deixa aqui nos comentários pra mim, pessoal. Eu vou deixar uns videozinhos passando aqui do lado pra vocês irem lá assistir, pessoal. Não se esqueçam que as minhas redes sociais estão aqui embaixo e que vocês têm que garantir a eternidade antes que ele acabe. Um super beijo do coração de vocês e até a próxima!